Então estamos ali 3, 4 assaltos até que ele começa a esvair em sangue, eu não sei o que aconteceu no nariz, sangue por todo lado, e automaticamente o ginásio todo, que lá é assim, param todos para estar a olhar para o ringue, que é um ringue alto ali no meio, todos a mandar bocas que no dia a seguir iam fazer revenge dele, blá blá, estavam lá, ou seja, e eu só pensava, pronto, mais um alvo nas minhas costas. Já vêm-os todos atrás de mim. Mas isso, no fundo, primeiro, eu estava a ganhar o respeito deles. E segundo, essa pressão, sei lá, esse ambiente hostil ajudou muito mesmo. Boas, malta, bem-vindos a mais um episódio do Rei Sem Trono. Hoje vamos falar da nobre arte, que é o boxe. Mas antes de eu apresentar aqui o convidado, faço as honras aí, deixar o nosso Atílio, que sabe bem melhor do que eu, a falar sobre o nosso convidado. Bora lá, Atílio. Ora bem, primeiro um bem-aja a toda a gente. Muito obrigado ao Milton por estar presente e passo a apresentar uma das esperanças do pugilismo nacional, Milton Jeremias, filho da lenda Jorge Jeremias. É impossível não os associar e não dizer. Pessoas que são muito chegadas a mim. E Milton, muito obrigado por estares aqui e por dar voz aqui ao Rei Sem Trono. Obrigado, eu que agradeço o convite e poder lá estar aqui e conversar um bocadinho convosco. Vi também, lá está, ultimamente alguns episódios e tenho gostado do vosso trabalho e, acima de tudo, lá está, agradecer a vossa disponibilidade e a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, nós. Milton, vamos começar pela pergunta típica que iniciamos sempre. Eu acredito que os esportes de combate, principalmente o boxe, estivesse associado à tua vida desde o início, por herança do teu pai, deves ter crescido a vê-lo lutar, mas com que idade é que tiveste contacto com os esportes de combate? E se o boxe foi a tua primeira prática? Não, o boxe não foi a minha primeira prática, assim, de desporto, como é que eu ia dizer, federado. Eu jogava futebol antes, sim, eu vi o meu pai a combater, mas nunca foi algo que me chamou muita atenção. Ou seja, sempre que eu o via no ringue até sentia-me, apesar de eu não ter uma grande relação com o meu pai, ou seja, não viver com ele nunca, era algo que me gostava de ver, não era algo que eu gostasse, digamos. Quando chegou aí, eu não sei ao sério, acho que foi 14, 15 anos, aquela altura onde o futebol estava a passar a ser mais sério, e eu aí tenho que ser sincero que era um desporto que não me motivava, ou seja, eu até tinha jeito, foi um ano, inclusive onde eu ganhei tudo como guarda-redes. Quando quer dizer ganhei tudo, íamos a torneios, prémio ao guarda-redes, etc, etc. Estava numa escola de formação do Porto, aí ia ser o ano em que tínhamos que dar o passo mais a sério, que até na altura era aquele ano em que se tinha que ir para o Padroense 1 ou 2 anos, e basicamente eles sentaram-se comigo e tiveram uma conversa séria, porque eles percebiam-se que, apesar de eu ter talento, eu não para ir aos treinos, está parado, não queria, não tinha motivação nenhuma, era algo que para mim era um desporto que era engraçado, jogar com os amigos ao fim de semana, mas não me motivava todos os dias a ir treinar, eu não amava aquilo. E depois passou aquele tempo onde um mês, semanas talvez está parado, numa conversa com uns amigos, claro, naquela parte mais meia adolescência, adolescência, surge o assunto do boxe e eu aí, claro, eu não queria perguntar ao meu pai diretamente, mas era a única possibilidade que tinha. Portanto, eu era a pessoa que mais dentro do assunto, digamos, eu liguei ao meu pai entrou em contacto com o senhor Caldas e disse, vai o Milton, o filho, e na altura, eu não sei dizer ao certo, se era um, se era dois amigos, e íamos para lá. Depois, entretanto, como é nos esportes de combate, esses meus amigos foram comigo, passado 1 ou 2 semanas deixam de ir, e eu comecei a ganhar aquele gosto, porque era um desporto que era difícil para mim. Eu todos os dias, sei lá, de rastos. Eu não quero muito usar o termo de. E chegava lá para fazer saco dos outros, levar na boca, mas era o que acontecia literalmente. Mas isso motivava-me. Era algo que estava a ser difícil para mim. E foi por aí. E fizeste essa transição. Daniel, coloca o Milton no meio, muda aí
Já. Coloca aí. Exatamente. Não tem para onde correr agora. Faz mais sentido assim. Agora estou no canto mesmo, estou nas cordas. Pode. Ok, e essa transição de um desporto coletivo para um desporto individual, quais são as maiores diferenças a nível de valores que tu começaste a sentir? É o normal. Primeiro, a responsabilidade e a pressão recai toda sobre nós. Depois, no fundo, a minha personalidade ia muito em conta com isso. Ou seja, eu no futebol, ok, agora já estava ali atrás sozinho, mas qualquer coisa, ou era um dia mau, ou eu safava, ou eram os meus colegas. Nunca havia aquela pressão. Eu acho que eu jogava futebol, nunca senti aquela pressão. Claro que às vezes havia aquele jogo mais difícil. No boxe era diferente, era aquela pressão no peito. No início era subir acima do ringue e parecia. Era medo, literalmente. E era. Lá está, foi isso que me cativava. E depois, o meu início, tendo em conta que tinha o meu pai, não foi nada fácil. Até no início, o meu pai, eu não me lembro certo quanto tempo foi, mas deve ter sido 2 meses, 3 meses. Quando o meu pai viu que eu ia regularmente ao ginásio, que estava a gostar, digamos, e que as coisas estavam a ser mais ou menos difíceis para mim porque eu não estava a apanhar à primeira, ou seja, não foi algo que eu cheguei lá e era natural. Como eu disse, no início era saco de pancada. E o meu pai começou a ver que eu ia e basicamente fez-me um teste, digamos, ou seja, durante 2 ou 3 meses disse assim: eu vou-te fazer desistir. Também provavelmente porque era alguém dos esportes de combate e sabia o sofrimento envolvido e não queria que eu tivesse nesse meio. Então, pá, foi um bocado, como é que eu ia dizer até, agressivo. Ou seja, quando eu digo agressivo, ele na altura era profissional. Eu estava a começar. As coças que levei foram mesmo muito. Gostava aos treinadores verem, mas era o que o meu pai dizia: se ele não tiver medo de mim, não vai ter medo de ninguém. Talvez foi essa parte um bocado mais dura dele que fez dificultar as coisas. Aliás, até depois dessa fase, onde lá está, eu fazia luvas com ele 2, 3 vezes por semana, e era ao ponto de eu ir ao chão para aí 6 vezes por assalto. Só que ele levantava-me sempre. E depois, quando eu não sei se a palavra será ganhou respeito ou viu o que eu queria, eu sabia que não me ia demover daquela ideia. Aí houve então uma pausa, entre aspas, no boxe e o meu pai encaminhou-me durante uns tempos para o Rómulo. Porquê? Porque eu era muito franzino, muito mesmo, muito magrinho. Então, durante uns tempos, eu treinava no Rómulo, o meu pai deixava-me uma suplementação, etc., para eu então ganhar um bocado do corpo e ganhar algumas bases. E claro que tinha sempre de correr e acompanhar com algum boxe, e só depois então é que iniciamos a série no boxe. Mas rapidinho, Milton. Diante de tudo da história que tu me falou, tem um exemplo, a referência que é o teu pai. Existe uma certa cobrança da sociedade, né? De falar, é o Muito, filho do, muito, do, né, do muito. profissional. Eu Mas o acho que que te agora não tanto. motivava? Para assim, que eu percebi muita resiliência, né? Você entrou do zero. Sim. O que me motiva, desculpa, o que é que queres dizer com o que me motivava? O que quero dizer com isto é o que é que estás a dizer, o que me motivava a treinar ou por fora? Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, se estás a falar em relação ao meu pai, para ser sincero, essa parte de lá está, de servir de saco de pancada, inclusive para ele, e saber que ele estava a ser agressivo, eu nem tinha uma ligação tão grande com ele, de início até foi aquela revolta de eu vou ser maior do que tu e quando falarem neste nome vão se lembrar de mim e não de ti. Durante muito tempo isso acompanhou-me. Muito, muito, muito. Era aquela motivação. Mas depois Ou já seja, eu vou também fazer o amadurecemos um meu bocado. nome, né? Exatamente. Durante muito tempo foi isso que me motivava. Aliás, eu digo mais, eu não presenciei, mas sei de, ou seja, foram-me falando, acho que o meu pai, como amador, como boxe olímpico, foi das maiores referências que tivemos a nível nacional. Ia lá fora e trazia várias medalhas, etc. Eu não sei, mas teve um monte de combates.
Mas eu nunca apanhei essa parte da vida dele. Ali, eu não era nascido. Ou seja, o que eu apanhei e o que eu via, lá está, como todos os jovens, era na televisão o boxe profissional, isto ou aquilo. Ou seja, a minha grande referência sempre foi o boxe profissional. Bem, Eu por mim, nunca. Claro que no fundo até é quase impossível em Portugal, mas eu, por mim, na minha ideia, nem faria boxe olímpico, amador. Claro que é obrigatório, mas o meu objetivo sempre foi fazer boxe amador para quando me deixarem passar a profissional. Mas depois lá está, quando eu nem sei quem é que me disse na altura, eu nem sabia das regras para passar a profissional, mas acho que foi meu pai. Um dia que sejas campeão amador, vais depois então decides, mas até lá tens que ter isso. Então a minha motivação sempre foi essa. Aliás, agora as regras, peço desculpa mudar um bocado de tema, mas agora as regras estão um bocado diferentes, ou seja, o boxe amador até é avaliado pelas regras mais próximo do boxe profissional. Já a contagem já é os 10-9, etc. Na altura, eu lembro-me, foi na transição, quando eu estava a combater como amador, mas era principalmente por pontos, era aqueles boxe muito olímpico do toca e sai. Joga à distância, ainda por cima eu que sou muito alto para a minha categoria, era isso que me cobravam. Mas eu lá está, como tinha aquela ideia de via profissionais, e na altura uma grande referência para mim por ser alto também para a altura era o António Margarito, para mim era ir para a frente, era pressionar, era depois transformar aquele estilo de jogo no meu estilo e num estilo profissional. muito bem, muito bem. E estás aqui a avançar uma série de graus de alinhamento de perguntas que eu já tinha aqui para fazer. Uma Força, delas era exatamente essa. Se o facto de seres filho de quem é, se a envolvência, se o público, se as pessoas dentro da sala, se os treinadores te cobravam aquele bocadinho mais que aos outros. Se alguma vez sentiste essa pressão social do nome? muito, 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 muito. Podemos ir por partes que, como lá está, é o que eu estou a dizer, eu sei que ele como pugilista amador foi muito bom. Eu, de início, eu não demonstrava uma aptidão natural. Ou seja, aquela comparação para com ele, com aquele miúdo franzino que no fundo fazia de saco, que é a realidade, ou seja, criava ainda mais pressão. E no fundo diziam mesmo aí, nunca vais alcançar os calcanhares do teu pai ou algo assim. Podiam não dizê-lo, mas eu sentia. Ok, Pronto, eu sentia muito isso. E depois o início então do meu boxe amador, da minha jornada amadora, para me arranjarem adversário era o fim do mundo. Era sempre pessoal com mais combates em outras áreas, ou isto ou aquilo, porque lá está, por causa do nome que eu carregava, não era por mim. claro, claro. Ok, então tu acabas por passar por um teste de resiliência, a ferro e fogo, o teu pai testou-te, mas ao mesmo tempo acabas por usufruir da experiência do teu pai, em que ele prepara-te fisicamente, insere-te num meio mais profissional de físico, insere-te num ginásio todo virado para o corpo, para depois conseguires entrar mais a sério no boxe. Portanto, ele acaba por te indicar um bocadinho o caminho. Sim, sim, sim. E posso dizer até que na altura, apesar de lá estar, de eu ser jovem, como é que eu ia dizer? Estava sempre muito bem preparado fisicamente e aquele termo de cardiovascular, etc., caixa, como dizem, estava sempre muito bem, mas depois também deixou algumas sequelas, ou seja, até eu, até eu me sentir à vontade, mesmo a fazer luvas com os colegas de sparring, até eu perder aquele medo que eu ganhei durante 3 meses, aquele subconsciente foi muito difícil. Ou seja, eu automaticamente só me encolhia entre aspas, estava à espera de receber golpes e nunca me conseguia relaxar de meter golpes para depois responder. Ou seja, eu raramente tomava a iniciativa, estava sempre com aquele receio. E isso aí demorou bastante tempo a sair. Pois é.
E então, o facto de tu, coincidentemente ou não, teres um estilo de jogo muito parecido com o teu pai, andar para a frente, guerreiro, pegador, resiliente, e a mesma categoria de peso, que é uma situação que num evento em que tu jogaste, e eu estava sentado no público, teu pai estava ao meu lado, a nossa amizade de uma vida, e o teu pai estava daquela maneira que ele tenta estar sempre, que transparece aquela confiança e calma sempre, mas eu em conversa percebi que teu pai estava com o coração apertado de pai, e disse-me que as coincidências eram muitas, inclusive vocês partilharem a mesma categoria de peso. Isso lá está, isso eu, para te ser sincero, nem sabia, porque lá está, a referência que eu tenho dele, ou seja, o que eu vi era como profissional, e eu lembro nessa altura ele fazer 69 quilos. Mas eu também lá sei, lá está, como amador ele fez aí 4 categorias, andava sempre para cima e para baixo, então até, lá está, entendo perfeitamente e acredito que tenha coincidido com a categoria, mas não sabia. Por acaso ele teve comigo esta partilha, falou comigo esta partilha. E assim, eu imagino para um pai pugilista também a dor de ver o filho lá em cima, o receio, o medo, tudo que envolve isso. Embora ele é muito mental e, como eu já referi várias vezes, foi uma das grandes influências do profissionalismo na minha vida, porque ele tem um mindset, uma maneira de pensar, é uma máquina naquela forma em que quando ele se dedica a algum tipo de tarefa, ninguém o para realmente, mas entendo perfeitamente a pressão de carregar o nome dele. Mas essa pressão, mas esse nome também, com certeza, também criava receio aos adversários. Sim, claro que sim. Por isso mesmo é que lá está. No início era muito difícil arranjar adversários para mim. Então, naquela fase em que somos iniciados, era ter sempre arranjar atletas com poucos combates e assim. Eu lembro que foi muito difícil. Nós estávamos a falar aqui em off no kickbox. O teu pai tem um título nacional de full contact também. O teu pai jogou kickbox também. Tem um título nacional amador de full contact. Tu nunca te passou pela cabeça fazeres outro desporto de combate a não ser o boxe? Honestamente, não. Nunca pensei. Aliás, recentemente, lá está, há pouco tempo, com as redes sociais, assim, envolvendo muito do teu conteúdo até, e não te vou esconder que um dia, deixando, gostava de experimentar muito até, nós tem também um convidado que era que é muito conhecido de kickbox, que te contou a adversidade dele quando chegou ao jiu-jitsu, porque lá está, era já um nome conceituado no kickbox, quando chegou ao jiu-jitsu, lá está, fazendo dele gato sapato. Eu, no fundo, um dia gostaria de experimentar, mas será só numa fase mais quando já acabar a carreira, ou só mesmo para manter, ou para conhecer, ou porque gosto desses desafios. Mas para ser sincero, nunca sequer me passou pela cabeça competir outra coisa que seja. Eu até estou aqui a pensar e está-me a dar vontade de rir, porque é assim, tu para ti, tu treinas na sala por cima de nós, portanto, Sim. tu só tens de ter a rampa. Pois, é verdade, é verdade, é verdade. E até como é que, houve uma vez que estávamos de férias, ou seja, uma altura em que quando sabemos que não irá haver combates, e havia uma colega nossa que ia lá muito, acho que a Bianca, e eu via também as publicações dela, e um dia também, olha, por que não? E se calhar, até porque na altura, lá está, como o meu jogo é muito físico, ou seja, muita pressão, e vendo outros atletas lá de fora, eu até questionei porquê, porque eu vejo alguns, por exemplo, como o Crawford, também joga de longe, mas perto é um atleta muito forte fisicamente. E depois de ver, eles têm algumas bases e inserem no treino deles wrestling. E eu mesmo pensei, para mim, que referências é que eu tenho, quem é que percebe mais esta fase e quem é que eu me lembrei. Dentro do boxe, uma pessoa que aplicava também isso, que era provavelmente próximo de mim, que é próximo do meu, quero dizer, é o Augusto Pinheiro.
E eu sempre lembro que às vezes nós estávamos a aquecer, apesar de ele ter mais 30 quilos que eu, que fazemos uns aquecimentos de agarrar, de empurrar aquele clinch assim. E ele dizia: tu não tens noção do quão importante o wrestling é, esta parte física para a tua carreira, etc, etc. Só que eu lembro-me, questionei-lhe: olha, wrestling, temos alguma coisa em Portugal? E ele disse que wrestling mesmo por não, mas lá está, que havia essa parte do jiu-jitsu. E houve uma altura que até me passou pela cabeça: será que dá para aliar ou fazer que seja uma vez por semana ou assim, para tornar essa parte mais interessante no meu jogo? É verdade, é verdade. E o Augusto, um beijinho para o Augusto, que até estou com saudades, não estou com ele há muito tempo, mas ele teve muito essa formação também, pelo contacto connosco também e pela abertura dele convivia muito connosco e nós já tínhamos uma mente muito aberta para esse tipo de situações. E a sala está aberta para ti, já sabes, quando quiseres, és família, estás lá. Entretanto, diz. Não, rapidinho, a questão, assim, eu estou tentando refletir, né? O que agregar do jiu-jitsu e do wrestling para o boxe? Seria mais de ter uma base mais firme? Me Esgrima. corrija. Esgrima. Tu consegues ser mais eficaz Então a fica bloquear, ali corpo a corpo. consegues bloquear e bater e bloquear o combate mais. Sim, No e corpo a corpo. há partes, lá está, que isso até me falta. E eu que sou um atleta com alto, mas que gosto de estar muito no corpo a corpo, muitas vezes eu não tenho o espaço necessário para conseguir meter os braços porque os meus membros são compridos. E lá está, o conseguir essa parte de ser mais inteligente, tu agarrar aqui, agarrar ali, arranja espaço, ou é forte fisicamente para empurrar, ou fazer isto ou aquilo para criar certos ângulos para mim. E isso, lá está, é algo que eu tenho pensado e que tenho ponderado. Só que lá está, nunca. O meu pensamento sempre foi wrestling. E perguntei mesmo daqui há. E ele disse que não tínhamos, mas cada vez mais essa parte do jiu-jitsu, mas lá está, virado para o boxe, cada vez se torna mais presente E na minha desgasta cabeça. muito esse estilo de esgrima, né? O tempo todo. Eu vi um combate recentemente, o tempo todo os atletas ali, um a empurrar o outro com o ombro e saindo de Sim. gancho. Sim, e depois aí lá está, virando para o que me é mais familiar. No boxe, mas em todos os esportes de combate, saltar à corda, nós tornamos-nos eficientes no movimento. Ou seja, para nós já não cansa muito, porque é aqueles mini saltinhos, etc, etc. Para uma pessoa que não está habituada, vai saltar 10 centímetros quando a corda tem um ou dois. Ou seja, não é tão eficiente, cansa-se muito mais. É igual. Nós tornamos-nos mais eficientes no movimento, depois não nos cansamos tanto, torna-se algo natural. Exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Tu acabas, portanto, de ser resiliente, insistes na tua carreira amadora, és campeão da elite, de amador, mas depois tens aqui um trajeto que não é normal, porque tu acabas por ir para os Estados Unidos e combater profissional nos Estados Unidos. Sim. Como é que isso aconteceu? Isso aí aconteceu da seguinte maneira. Ou seja, eu fui campeão amador e o meu estilo de luta já lembrava muito um estilo de luta profissional. E depois, na altura, também a facto de vários fatores, imagem, etc. Ou seja, houve uma promotora nos Estados Unidos que tinha interesse que eu combatesse lá com o passo profissional. E deram-me uma janela de tempo. Ou seja, eu não me lembro ao certo, mas era início de um verão, por exemplo. E eu tinha sido campeão amador, eu também não sei dizer, mas foi no final de um ano. Ou seja, eu sabia que tinha ali uma janela de 7 meses, digamos. E foi aí que eu vou ter como. Isto já é dentro desse tema. Vou ter como meu treinador, com o Sr. Caldas, e digo dessa possibilidade. Porque no fundo era o que eu sempre queria, era passar profissional. Mas lá está, é aquela mentalidade mais antiga e não aceitava. Aliás, na altura até foi quando eu saí do Boa Vista, porque primeiro, o Sr. Caldas não se acreditava, dizia lá está que como chamava mentira, etc. Porque não se acreditava que ia acontecer. Ou seja, deixou de me apoiar. Ou seja, ali, 7 meses, digamos assim, uma janela de tempo onde me vou tornar profissional e deixo de ter o meu treinador. Porque não se aguentava, porque na cabeça dele, primeiro, só existe, em Portugal só existia o boxe olímpico, amador, porque na altura o boxe profissional estava a começar a surgir, mas estava muito parado, ou seja, não havia essas bases. E eu fico ali um bocado desamparado.
onde eu vou regularmente na mesma ao ginásio, o treino, começo a focar-me naqueles aspectos onde eu sabia que tinha falhas, mas estava ali um bocado de lado no ginásio, de lado literalmente, porque ele não me impedia a entrada, mas eu não tinha nenhuma dica, não tinha uma palavra. Eu chegava ali, treinava sozinho, falava com os meus colegas na mesma, claro, mas eu nem sequer entrava no treino deles, porque lá está. Eu ainda não sei explicar o porquê, mas foi algo que aconteceu, que hoje em dia até está ultrapassado, porque volta a estar no meu canto, etc. Mas é algo que eu nunca ouvi um pedido de desculpas, etc. Mas é algo que Tu sempre sempre, está aqui presente. sempre representaste Boa Vista, nunca pensaste em representar outro clube. Não, eu represento, nessa altura mesmo, lá está, discussões, etc. Passado X meses, eu não me lembro certo, foi 3 meses onde eu estava sozinho no ginásio e eu disse, quer dizer, eu tenho agora uma janela onde eu tenho que arrecadar o máximo de experiência possível como amador. É competir, é experimentar novas coisas, porque eu já sou campeão e agora vou passar a profissional. É agora nessa janela que eu tenho que absorver o máximo de conhecimento que consigo, porque a partir do momento que eu tiver lá já não vai ser possível. E foi aí, entanto, que foi um escândalo, um filme em que eu vou para o Porto, porque o Porto permite-me, diz mesmo que me ia apoiar, que sabiam, e eu disse mesmo, eu daqui a 6 meses vou para os Estados Unidos, ou seja, a minha passagem aqui vai ser curta, mas eles arrecadaram com os custos de ir ao Odivelas assim na altura, que eram torneios que lá está, era preciso as despesas de viagem, etc. E eles apoiaram em tudo. Ou Exatamente. seja, eu estive no Porto onde eles me apoiaram, mas acho que competições nacionais e internas não fiz nenhuma por ele. Fiz nenhuma por eles, fiz torneios, etc. Porque era isso mesmo, era o meu objetivo. Eu imagino, para quem não é do boxe, a eterna rivalidade que existe, pugilística, entre o Boa Vista Boxe e Porto Boxe, a eterna rivalidade, foi uma bomba que rebentou. Foi. E aliás, eu tenho noção que essa parte, porque a mim pessoalmente, claro que cada um sente as coisas à sua maneira. Ou seja, a mim, eu como se o meu objetivo era só o passar a profissional, eu não levo isso muito ao peito. Não teve grande significado para mim em termos emocionais. Mas eu sei que até hoje é algo que está ali de rancor no seu caldas, algo que lhe magoa, algo que ele nunca se vai esquecer. Se calhar já se esqueceu do que aconteceu antes, que eu já percebi isso. Esqueceu-se porque para ele foi sem valor, mas dessa parte nunca se vai esquecer. Porque lá está, para toda a comunidade aquilo acontecer, o pessoal do boxe ver-me de repente com a camisola do Porto foi. Yeah. Um choque. Sim. É muito forte, é muito forte, é muito forte. Mas na tua ótica, assim, qual a mensagem que fica para todos sobre isso, por esse acontecimento? A pergunta foi para mim? Foi. Isso. Na sua ótica, qual a mensagem que fica para todos do desporto sobre esse acontecimento? Porque pelo que eu percebi, eu não sabia dessa história, tu é do Boa Vista. Sim. Na altura desse jogo, desse combate nos Estados Unidos, tu saiu do Boa Vista, foi fazer o camp no Porto, e passado esse combate, tu regressa para o Boa Vista. Então, na minha ótica, foi uma coisa muito profissional. Tu percebeu que você precisava de apoio naquele momento, não estava tendo ali, foi buscar lá, fez o combate, regressou e voltou para as tuas raízes. Essa é a Sim, ótica. sim. Então, assim, qual No a lição que fundo, fica para todos sobre isso? De talvez a rivalidade é o não que eu vale a estou a pena? dizer. O meu foco, desde que eu entrei no desporto, podia ser mais sonhador que outra coisa, podia ser mais sonhador que realista, mas o meu objetivo sempre foi passar a profissional. Ou seja, o meu pensamento sempre foi esse. Portanto, aquilo para mim era só um passo que eu tinha que dar em direção ao rumo que eu precisava. E eu nunca levei isso, essa parte da mudança, calma, a peito, entre aspas, ou essa parte emocional, porque é o que eu estou a dizer, eu na altura, calma, e tenho muita ligação com o Boa Vista e eu na altura representava o Boa Vista, mas para mim, não quero, não quero estar a atacar nada e é uma coisa muito importante ser campeão nacional, mas para mim não tinha significado. Literalmente, o ter sido campeão
nacional para mim, eu no dia a seguir, o que seja, acordei da mesma maneira. Para mim não teve significado absolutamente nenhum, porque não era algo que eu ambicionava, era algo que eu precisava de, pronto. Agora, claro, agora mais tarde eu posso entender que foi importante, o que significa isto e aquilo, mas nunca foi algo que eu sonhasse que me tirasse o sono. Era mais É, a pressão de eu tenho que ser para conseguir chegar no que quero, senão não me deixam, do que eu tenho como objetivo ser campeão nacional. E eu conheço nada contra, tenho muitos colegas que o objetivo deles é ser campeão nacional e é o orgulho e é o ser um número nacional ali. Para mim, nunca foi. o que eu consigo resumir isto é: tu tinhas um objetivo mais à frente, ser campeão nacional era um degrau para chegar a esse objetivo, e a importância do atleta, neste caso tu, saís da zona de conforto, colocaste em situações em que possas ficar desconfortável e absorver novas informações. Sim, sim, claro. Claro que E sim. Era no uma final o escola objetivo, totalmente né? Foi diferente. representar o país, né? E diz-me, experiência nos Estados Unidos e quais são as grandes diferenças? Muitas. Como é que... Foi tudo muito, como é que eu ia dizer, duro. Eu chego lá a passar uma jornada de 3, 4 meses, onde sabia que ao longo dessa janela ia acontecer a minha estreia profissional, mas eu nunca vou com garantias. O que eu quero dizer com isto é, eu nunca fui com um contrato assinado. Eu fui para me provar, para então acontecer. Fui para um ginásio muito icónico em Filadélfia, que lá está uma cidade muito conhecida por pugilistas duros, muito duros fisicamente. No ginásio, eu no fundo, ainda por cima era North Filadélfia, que é como se fosse o gueto, digamos assim, como chamam, era a parte mais agressiva. Então, para terem noção, eu para chegar ao ginásio, o que é que eu fazia? Fones, auriculares e dizia mesmo, olha para o chão. Olha para o chão, não entres em contacto direto de olhares com ninguém, porque estás no território deles, não é pessoal muito amigável, de início ninguém me conhecia, mas por mim, pá, eu sabia para o que ia, estava de forma, estava no meu mundo, literalmente, felizmente, nunca tive ninguém que se metesse comigo, claro que depois até eles, entre eles, falavam, e como é óbvio, imagina, na altura, tens um rapaz branco entrar ali no meio e passar por eles todos como se nada fosse, eles nas esquinas e assim, a ir para o ginásio, eles viam e perguntavam depois quem eu era, e já sabiam quem eu era, mas lá está, importante também, chego lá ao ginásio, no fundo, o que muitos deles sentiram era que eu estava a tirar a comida a um deles, ou seja, eu estava a tirar a oportunidade a um da casa, era o que os atletas deles sentiam. Portanto, sempre que eu chegava lá, e isso foi uma das alturas mais importantes da minha carreira, sempre que eu entrava no ginásio, sentia aquela pressão de eu sei que eles vão me comer vivo. Eu sempre que entrava ali no ginásio, eu estava com o coração tão acelerado como se fosse entrar num combate. Eu sabia que eles estavam ali todos para me deitar ao chão. Todos. E às vezes até acontecia, por exemplo, eu lembro que houve uma vez que eu cheguei lá, isto foi passado 1 ou 2 semanas, e eu fiz sparring com um rapaz mais pesado, não muito mais pesado, porque eles lá, o que eles fazem é 2, 3 categorias acima no máximo. Se for muito mais pesado, tu esqueçam, não fazes contacto. Eu fiz e lembro que lá está, aquele primeiro impacto era um rapaz bem constituído fisicamente, era sólido, notava-se logo. E eu entro naquela expectativa de não ser o primeiro a meter o golpe, porque eu queria sentir a pancada dele primeiro, levo 1, 2 golpes onde eu bloqueio, mas automaticamente sinto a pancada dele, que era forte e empurrava. Mas depois, lá está, também alguma experiência pouca que na altura tinha, voltamos ao mesmo de se eu pressionar não vais ter espaço para fazer isto. Não tens espaço para essa rotação toda. Então estamos ali 3, 4 assaltos até que ele começa a esvair em sangue, eu não sei o que aconteceu no nariz, sangue por todo lado, e automaticamente do ginásio todo, que lá é assim, param todos para estar a olhar para o ringue, que é um ringue alto ali no meio, todos a mandar bocas que no dia a seguir iam fazer revenge dele, blá blá, estavam lá, ou seja, e eu só pensava, pronto, mais um alvo nas minhas costas, já vêm os todos atrás de mim, mas isso no fundo
primeiro, eu estava a ganhar o respeito deles. E segundo, essa pressão, sei lá, esse ambiente hostil ajudou muito mesmo. Eu acho que foi o combate, lá, a minha estreia profissional, apesar de haver muita pressão, que provavelmente já iremos falar sobre isso, em termos de sentimento, foi o combate em que eu me senti mais fluido, porque já estava tão preparado, era aquilo todos os dias, durante meses, que essa parte não me custou nada. Ou seja, o processo foi muito doloroso. Então, chegar no combate era como se fosse um alívio, né? Foi Foi muito só doloroso, mesmo mas apresentar tudo aquilo que passou lá atrás. Boa. sim. O problema o stress do combate, quando digo stress, é a pressão do combate. Era só que eu sabia na altura, e disseram-me literalmente, quem estava responsável por mim na altura era o Mike, até que ainda hoje fala, e ele próprio disse que ele na altura fazia um papel de manager. Ele próprio disse: sabe, ganhas, vais conseguir o contrato com a promotora. Não ganhas, perdeu. Ou seja, a minha pressão era só essa. Era que eu poder estar ali X meses com um objetivo e depois o que é que me passava pela cabeça? Podia perder o que fosse. Vou voltar para Portugal, vou ao Boa Vista, quer com mais, o que é que eles me vão atirar à cara? Eu disse, a pressão era mais essa do que do medo do combate em si, mas eu acho que isso é normal nos esportes de combate. Sim. Adrenalina. Como é que é feita a ponte entre tu estás em Portugal e abrir o contacto para os Estados Unidos? Eu tinha familiares lá e um deles tinha sido jogador profissional de basquete em Portugal, até pelo Porto, que lá está, é o Mike. E ele procurou, na altura lá, ginásios, e depois lá o ginásio tem muitas conexões, porque dentro de um ginásio existe um que tem contato com aquela promotora, outro com aquela promotora, ou seja, dentro de um só ginásio há muitas pontes. E foi só questão de arranjar o ginásio e de eu ir para lá e treinar, e lá está, era agradá-los, era eles verem potencial. E como é que eu ia dizer? Depois é uma questão do treinador lá, que já tem mais ou menos respeito ou conexões, meter o dedo dele e dizer: eu responsabilizo-me por ele, ou ele é bom, dar-lhe uma oportunidade. É muito por aí. Portanto, o sistema é muito mais aberto a agarrar talentos. Muito. Como é que eu ia dizer? Nós aqui, para haver uma oportunidade, primeiro não há, ou é o fim do mundo. Lá está muito acessível. Tanto é que, como é que eu ia dizer? Em termos de fome de treinar, em termos de disciplina, eu diria que do que eu via cá, e atenção, que cá o ambiente era olímpico, amador, que nem sequer havia, lá está, acesso aos olímpicos, não havia acesso a nada. Ou seja, era um ambiente muito amador. Mas mesmo da disciplina cá e a parte mental dos atletas cá, em comparação com os de lá, nós éramos muito mais resilientes, muito mais fortes, muito mais disciplinados. Porque nós não temos nada, nós temos que ir atrás, nós não temos aquilo por direito. Uma coisa que eu não estava lá é que eles sentiam que têm aquilo por direito, aquela oportunidade de quem nasce lá é deles, é o que eles sentem. Exatamente. Mais uma vez, os Tugas, sem nada, fazem muito e verdadeiros heróis no meio disto tudo sempre. É como eu digo sempre. Foi a sensação que eu tive também quando tive a minha temporada nos Estados Unidos, em Las Vegas. É que realmente nós temos talento, temos competência e temos um ensino muito bom dentro dos esportes de combate. Temos treinadores muito competentes. E às vezes até me entristece cá quando percebo que os atletas acham que lá fora é que é melhor que aqui, e não é. O que acontece é que lá fora há mais contactos e está uma infraestrutura criada que aqui não havia. Entretanto, as coisas estão a mudar para melhor, graças a Deus. Foi constituída a nova direção federativa, foi finalmente feita novamente nova seleção nacional. Já temos resultados, já não tínhamos há décadas resultados. Como é que tu vês esta mudança pugilística? Está para melhor? Sim, não podemos dizer que não podemos contrariar isso sequer. Finalmente temos uma seleção, temos atletas que estão a ter apoio e oportunidades. Claro que é tudo muito recente, mas para já ninguém pode negar isso.
Agora, lá está, vamos ver os frutos que vamos colher, mas isso lá está, depende muito de nós, como atletas, como tudo. Mas E no profissionalismo? No profissionalismo é inegável que existem mais eventos profissionais do que havia. sim, Aliás, uma das situações pelas quais eu no passado não joguei mais vezes profissional boxe era exatamente pela dificuldade pugilística de existir em eventos, e então eu, como também era do kickboxing, e o kickboxing na altura estava muito saudável, e o K1, etc., e eu acabei por descer essa rua, porque era uma rua que me dava mais oportunidades do que o pugilismo, porque o pugilismo na altura era quase impossível. Agora há mais oportunidades, há mais promotoras a trabalhar em Portugal. Tu tens daqui a 15 dias um combate profissional. sim. Vou ter Promove aí aqui, um bocadinho o... vou ter daqui a 15 dias, 29 de junho, um combate na, no pavilhão municipal da Biquinha, que vai ser organizado pela Arena Matosinhos. E lá está, é como dizes, atualmente, aliás, agora com a nova federação talvez não seja assim, mas estava a chegar um momento onde estava quase mais a haver boxe profissional do que amador. Houve aí um ou dois anos que faltava muito esse apoio. Agora, o que me estavas a perguntar do que eu vejo de futuro para o boxe profissional. Opa, só vendo, porque neste momento o que nós vemos muito é a aposta no boxe amador. O que lá está é a base e acho muito bem. Vamos ver onde é que isso vai reverter, entre aspas, para o boxe profissional. Ou seja, que mais, não vou dizer apoio, mas mais oportunidades vamos ter. Mas para já, o caminho, a direção, parece-me certa. E já começámos a ver neste último ano a transição, finalmente, e graças a Deus, a transição de pugilistas portugueses a jogar em grandes organizações mundiais. Tu achas que isso é um esforço individual de cada um, ou há um trabalho competente das promotoras? Eu acho que neste momento ainda é muito um esforço individual. Claro que há um esforço, o que me estás a perguntar é as promotoras portuguesas. Claro que Exatamente. o que temos de promotoras portuguesas, neste caso, principalmente a Arena, está a fazer um bom trabalho no que diz a crescer os atletas portugueses. Depois deles terem currículo, de termos currículo, esses convites quase que automaticamente surgem. Mais ou menos proveitosos, mas lá está a haver toda uma preparação para, como lá está, estamos a começar a colher frutos para levar os nossos atletas a esses grandes eventos e bem preparados para conseguir fazer alguma coisa. Mesmo assim, de vez em quando, há algumas expressões de desagrado, alguns atletas portugueses profissionais dentro do boxe que dizem que não querem trabalhar ou que já tiveram no passado más experiências com promotoras portuguesas. Pá, eu entendo, lá está, não é de todo um mundo como nos Estados Unidos, onde há tantas promotoras, que é o que há, lá há tantas promotoras, há tantas oportunidades, cá são muito mais fechadas e, como é que eu ia dizer? No fundo, as promotoras lá fora são iguais em que cada uma olha para o seu umbigo, o que é que tem a ganhar contigo, porque no fundo, uma promotora é o quê? É Uma uma empresa. empresa. Então vem o que é que vão ter a ganhar contigo. Lá há muito também a parte da imagem associada, onde aqui é só resultados esportivos. Lá há mais negócios, abrange mais negócios, digamos. Mas as pessoas têm a entender um bocado isso, que é, há um negócio por trás. Porque o vosso profissional não passa disso. É um negócio. Infelizmente, em parte. Ou seja, nós no fundo, em que ou lá fora, vamos ter mais que dar a ganhar, ou vamos ter que mostrar o nosso valor para conseguirmos alguma coisa. Se o que temos ou se o que recebemos de volta é, é tão grande ou é tão justo quanto nós achamos que deveria ser, não. Agora, lá fora também nos Estados Unidos também vi muito disso.
Resta-nos continuar e esperar, lá está, que surja algo, um convite ou assim, ou algo melhor. Mas o Milton pensa em voltar à promotora americana? Pensa em voltar Assim, aos Estados Unidos? o Milton pensa em voltar aos Estados Unidos. Estou em contacto, ainda agora vieram falar comigo com a possibilidade de um evento. Havia um evento médio que não nos interessou em julho, mas estão agora à procura de um evento grande, porque foi literalmente o que eu lhes disse. Neste momento, na fase da carreira onde estamos, que nós estamos com um currículo construído já, onde já podemos começar a ter acesso aos grandes palcos. Depois, o que chegamos lá, o adversário que é diferente. Mas podemos começar a ter acesso aos grandes palcos. Ou seja, em tudo no boxe, não interessa o que seja, há sempre um risco associado a subir acima do ringue. Isso, como faz parte dos esportes de combate, essa é que é a piada. Simplesmente nesta fase, foi que eu lhes disse ao pessoal dos Estados Unidos. Se me aparecer um convite aliciante, e eu disse, nem é por questões de dinheiro. Se me acontecer um convite aliciante por uma gala que seja televisiva, que tenha visibilidade, onde eu me permita mostrar, ok, é o que eu quero, não interessa contra quem. Agora, se for uma gala local, combater só por combater, onde o cachê, e é o que eu estou a dizer, se for televisivo, eu não estou importado com o que vou receber, porque eu posso receber fora, ou seja, eu estou a correr um risco, como aconteceu quando aconteceu lá a primeira vez, mas é isso que eu quero, é ser visto. Okay. Se for para ir lá só fazer um evento local, não tem grande interesse. Porque nem compensa. O evento local não vai compensar nem financeiramente, que isso aí é o menos nesta fase, nem compensa em termos de recompensa. Porque se eu for a um evento lá desses e ter uma vitória lá ou ter uma vitória cá, é a mesma coisa, no fundo, para o meu currículo. E aproveitando a sua fala, Milton, é notório, vou falar como telespectador do boxe. O boxe nunca parou, né? Competições e tal. Mas como, na minha ótica, televisivo, ele voltou agora com uma força muito grande. Ver grandes galas nos Estados Unidos, que nunca parou, mas pronto. No Brasil, agora, ontem, por exemplo, nós tivemos lá algumas atuações de ex-atletas de MMA se enfrentando. Tivemos o combate de dois atletas olímpicos se enfrentando lá, acho que o Herbert e o Falcão, e o Esquiva, né? Uhum. E são empresas que nunca fizeram esse tipo de gala, né? Acho que é uma cervejaria que patrocinou e montou essa gala, né? E trouxe diversos combates. Tu consegue enxergar essa volta do boxe televisivo aumentando ou não? Sim. Começa a voltar a haver muitas empresas a querer estarem associadas, a quererem patrocinar esses eventos esportivos, etc. A querem estar associados, porque cada vez lá está, há mais mídia, há mais visibilidade, há mais redes sociais. Então sim, consigo ver isso. Agora lá está, disseste que o boxe nunca parou, digamos. E eu, lá está, só posso falar da minha carreira, da parte onde eu estou como ativo, onde houve aquela pausa por causa do Covid, que foi a pior coisa Sim. que podia acontecer. Basicamente, o que me aconteceu foi eu chegar aos Estados Unidos, faço a minha estreia como profissional, ganho, assino o contrato, venho para Portugal para voltar para lá para combater, chego lá para combater, era um argentino na altura, cancela o combate, ou seja, desiste do combate uma semana antes, e eu já estava lá uma semana antes, tentam-me arranjar outro, não surgiu, ou seja, pronto, são coisas do boxe, acontecem, volto, depois estou para ir outra vez, que isto era sempre, ou estiver de início, ia sempre vir cá viver e voltar para lá, sempre em jornadas. Depois da terceira vez, quando estou para ir, rebenta a Covid, contratos são congelados, ou seja, eu ali durante 2 anos, ou seja, quando podia ser a fase mais importante da minha carreira, da minha vida, tudo que eu construí ficou ali congelado, parou. Então, mas houve essa quebra em todo lado, mas ao mesmo tempo que pensava era, estava tudo congelado, tudo que era de esportes de combate estava tudo parado, era isso que me motivava como fazer sobreviver, mas lá está, nessa altura de Covid não houve nada, houve depois aquela coisa que eles fizeram para fazer uma bolha que era combates dentro só de um evento sem público, sem nada, era televisivo, mas era muito pouco, aliás, durante esse tempo
mesmo nessas coisas da bolha, não houve grandes nomes a combaterem, porque não havia caixas para lhes pagarem. Então, acho que agora está a voltar. Então, agora com a presença dos sheiks dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia, está a haver dinheiro por tudo que é lado. Então, se virmos o Milton lá fora, bandeira às costas, sempre. Claro que sim. Aliás, como é que eu ia dizer? Quando eu fui campeão nacional, eu não vou estar a esconder que nunca houve esse patriotismo, nunca era algo que eu ambicionava, mas a partir do momento que eu vou lá para fora e felizmente tive algum sucesso e como conseguiu abrir algumas portas, etc. O carinho que eu tive cá e que de todos os portugueses em geral e o reconhecimento foi algo que mudou completamente a minha visão e o facto de estar fora foi que me fez valorizar ainda mais o meu país. E como tu enxerga a Mas questão foi da mesmo. publicidade? O quê? Como que tu enxerga essa questão da publicidade, aproveitando esse gancho, hoje sobre o boxe, sobre os atletas aqui em Portugal? É Você acha algo que isso que tem eu acho. melhorado ou É ainda algo que falta claramente muito? está a melhorar. Está muito longe do que pode ou deveria ser. Mas é algo que está a melhorar muito. Depois Eu lá vou, está. Contra mim falo, porque devia estar muito mais ativo nas redes sociais, etc., que é uma ferramenta muito importante, mas temos pessoas que eu vejo como exemplos, como por exemplo o Isma, agora como o Otávio, que tem feito um trabalho fenomenal e isso consequentemente também se revê nas redes sociais e é no fundo uma montra para nós. o Isma tem uma frase connosco que me marcou muito na nossa entrevista com ele, que eu estou totalmente de acordo com ele, que é: em Portugal é preciso que as pessoas e as entidades aprendam que a necessidade é apoiar o atleta no início, não é quando ele está lá em cima, porque depois, quando há sucesso, já não é apoiar, é apanhar a boleia. Tu concordas com isso? Concordo plenamente. Mas aí voltamos à parte do negócio. A mentalidade do povo português, do povo em geral, e isto está associado aos negócios, é sempre retorno imediato, nunca é retorno mais tarde. Ou seja, lá fora é o contrário, lá fora investe-se para depois mais tarde colher os frutos. A mentalidade portuguesa é só vou investir em alguma coisa ou que seja, neste caso estamos a falar de investir em um atleta, ou que seja, só pode ter retorno agora, ou já, ou na gala, ou nesse ano. Enquanto lá fora há uma mentalidade, lá fora arranjar, nos Estados Unidos em específico, arranjar patrocínios, qualquer coisa. Podes ir ao café local, lá tem muito aquelas relotezinhas, etc. Quase toda a gente vai patrocinar. Toda a gente vai ajudar. Porque opá, é deles, eles todos lá criam dívida com os bancos para investir no sucesso e no propósito deles e no negócio deles. A nossa mentalidade não é essa. Mas É isso é verdade, algo que está muito incutido no povo português. é verdade, é verdade, é verdade. Aquela forma que eles têm de empreendedores é mesmo só deles. E eu sentia muito isso pelo reconhecimento que eu tinha diariamente quando fazia o caminho de casa para o ginásio. As pessoas começaram a perceber que eu era lutador, que eu estava ali para fazer combates, para treinar, e pelo caminho as pessoas começaram a ganhar um certo respeito, não é logo imediato, mas há um certo respeito, começam-te a cumprimentar, perguntam se tu precisas de alguma coisa, precisas de ajuda, quando tu voltas perguntam como é que foi o treino, se correu tudo bem, quando é que há luta. E quando eu lembro, depois há o choque, eu chego a Portugal e sou completamente indiferente, ninguém quer saber de mim para nada. Isso magoa um bocado. Sim, é verdade. Muito referente a isso. Pá, eu na altura, quando chego lá, lá está, ainda nem profissional era amador, tinha sido campeão nacional, o que é que seja. Quantidade de rapazes no ginásio, tudo, queriam tirar fotos comigo, ou que por eu ser campeão português nacional lá, porque é algo, para eles ser campeão nacional tem muito valor. Aqui, era mais um, lá, não sei, vem as coisas de outra maneira, dão outro reconhecimento. Yeah. Vamos continuar a sonhar. Portanto, tu cada vez mais reconheces a importância das redes sociais para o atleta. Sim. Contra mim falo, porque não invisto o necessário nas mesmas. Contra mim falo, porque lá está, eu sempre fui muito. No fundo, o exemplo que eu tenho é o exemplo do meu pai, onde várias coisas é para ir treinar, não é para estar a falar. É verdade.
o que é que acontece hoje em dia? Que eu só agora eu chegava ao ginásio um bocado com cara fechada, mau humor, era o que as pessoas de fora sentiam, porque eu chegava ali para fazer o meu trabalho. Eu estou ali para treinar, estou ali para estar focado, não estou para falar com ninguém. É verdade. O que é que acontece? Agora, com o tempo, começo-me a perceber que, ok, mas aquelas pessoas são elas que te vão comprar bilhetes, são aquelas que te vão poder abrir portas, são aquelas que te vão apoiar, são aquelas que estão a ver o teu esforço diário. Ou seja, tem que haver ali um misto. Às vezes também tens que ter essa parte social e falar aquele equilíbrio. Mas por causa do exemplo que eu tive, esse equilíbrio nunca houve. Eu era alguém que tinha dificuldade em chegar-se a mim dentro do ginásio. Então é o que eu estou a dizer. Todas essas ferramentas, essas partes sociais, essa ferramenta das redes sociais, eu falo lá está contra mim porque nunca fui educado, entre aspas, mas é algo que eu tento melhorar, não vou mentir, é por fases, há alturas em que me lembro, há alturas em que me esqueço, mas é algo que lá está, tenho que melhorar e se é uma ferramenta que temos disponível, temos que utilizá-la. Eu sublinho muitas vezes aqui algumas situações. A primeira de todas é que na minha carreira, porque acho que tive algum sucesso na minha carreira, o teu pai é que me ensinou a ser profissional. Já disse isto muitas vezes, até está aqui no meu primeiro livro que escrevi. Foi ele que me ensinou a ser profissional, exatamente como tu disseste. Estamos aqui é para treinar. Estou aqui para trabalhar, fala-se lá fora, do céu só cai a chuva, aqui é preciso trabalhar. E esse mindset de trabalho dele foi a primeira vez que eu tive contacto com alguém que realmente mergulhava no trabalho que estava a fazer para se levar, para ultrapassar os próprios limites dele. E depois, outra situação que com o tempo eu comecei a... O teu pai apostava muito na imagem, ainda agora aposta muito na imagem. Investe muito na imagem. Entretanto, ele teve durante algum tempo responsável pelo boxe profissional em Portugal. E a minha pergunta é: tu já tiveste o teu pai a mediar o face-to-face? Sim. Como é que foi isso? Para te ser sincero, foi normal, porque eu sempre estive habituado a vê-lo dentro do meio. Ou seja, para mim essa parte é como eu te disse, eu vejo mais como um exemplo, uma figura importante no panorama do boxe e muitas vezes não vejo tanto como se fosse como o meu pai. Então essa parte sentimental automaticamente desliga-se. Para mim nunca me fez confusão. Aliás, para mim, por exemplo, às vezes, porque parte do trabalho dele também era como lá fora o comissário, vir assinar as ligaduras, ver se está tudo bem, etc. Eu estava-me a ligar as mãos, ele vinha assinar e já sempre depois está tudo assinado, está tudo lá. Às vezes ele vinha mostrar o apoio, dar um beijinho, já boa sorte, tirar uma foto. E era mais essa parte que eu sentia constrangimento, porque estava ali para uma coisa, do que outra coisa. Era essa parte, a parte de nada conseguir desligar e conseguir mostrar algum carinho, algum afeto. Percebes? Era mais isso. Eu nem Essa parte quero. profissional para mim era totalmente normal. Oh, Daniel, consegues imaginar o aperto do coração de um pai assinar as luvas, as ligaduras do filho antes dele entrar para o ringue? Imagino. Conseguir separar isso, né, Du? Tirar a emoção de lado e manter o profissional é complicado. É verdade, é verdade. E, tu és um atleta, como ser humano, tu és daqueles que não portanto, tu não vestes uma personagem. Tu és tu, fazes as coisas à tua maneira, até do teu feitio, não é? És muito tranquilo, és muito na tua. Já levei muito na cabeça por isso. Principalmente nas jornadas que eu passo nos Estados Unidos, já levei muito, muito, muito na cabeça por isso. Eles dizem, temos que te vender, tens que... Faz porcaria, literalmente. Não podes ser tão calmo, não podes ser tão correto. Mas é o que eu sou, é o que eu sinto. Sei lá, é natural, não sei. Não Era mesmo, consigo vestir essa capa. era mesmo isso que eu te ia falar. O trash talk para ti é uma coisa que não dá. Sei lá. Não faz parte de mim, não faz sentido. Não te vou dizer que um dia qualquer, porque todos temos dias e dias, certo? Um dia posso ter acordado com um mau humor, o que é que seja, e sei lá, dizer alguma coisa menos boa, não sei.
mas não faz parte de mim. E quando não faz parte, você vê, a gente vê alguns atletas às vezes tentando fazer, fica feio, né? Quando não é natural, né? Fica Torna-se muito. constrangedor, é muito forçado. Há pessoas que nascem para aquilo e lá está. Aí no outro dia vi uma entrevista de uma pessoa que falava pouco, mas que eu tenho também, o André Ward, uma pessoa, lá está, super correta, só fazer aquele negócio, mas ele próprio estava a dizer, ele também respeitava, e eu também respeito aquelas pessoas que conseguem falar e dar backup àquilo dentro, em cima do ringue, ou seja, temos de ter respeito pelas pessoas, elas falam, mas cumprem o que falam, também temos de ter respeito, e vende, e no fundo vende, é verdade, mas... Mas tu lembras-te quando nós nos cruzámos uma vez fora de Portugal e eu perguntei, pá, eu tenho o carro, vamos de carro, queres vir? Ofereci-me e tu muito tranquilamente, não, eu quero ficar aqui, quero ficar na paz, quero estar tranquilo. E eu depois nem insisti. Depois quando voltei, tive o teu pai em algum sítio e falei sobre isso. Epá, encontrei-o até, se para ele vir dar um passeio, passear connosco, mas ele não quis ficar ali tranquilo, só à beira da piscina, a descansar. E o teu pai respondeu, e ele é mesmo assim. É muito bom menino, a palavra festa, é mesmo bom menino, é muito tranquilo, é muito na dele, é muito a cena dele e eu deixo-o muito ser assim. Portanto, isso ficou-me mesmo marcado que tu, cavalheiro e educado constantemente, e isso também acaba por ser também a tua imagem de marca. Sim, eu acho que sim, não sei, lá está, sou uma pessoa muitas vezes mais reservada, gosto de estar no meu canto, que respeita toda a gente, como todas as pessoas poderá ter sempre a sua opinião, mas tenho que respeitar toda a gente e ser, acima de tudo, educado para todos. Um exemplo que eu consigo recordar assim do desporto, no MMA, o Lyoto Machida. Ele acabou sendo associado à imagem dele a um verdadeiro samurai, pelo respeito que ele tem, pela postura que Sim, ele tem, como ele se comporta. Então, tem diversas formas de fazer o marketing. Tem o trash talk, aquele falastrão, que gosta de estar atacando, e eu acho que cada um tem que realmente focar nas suas competências, né? No que eu sou bom, esse é o meu jeito, eu vou focar nisso. Pronto. sim, Como até é que porque qual era e calculo eu, seja, fosse o pensamento do Lioto, ele está ali para lutar, não é para falar. Mas claro que também tem a parte da mídia e de vender, há espaço para tudo. Exato. Como é que tu vês esta situação que vai contra este cavalheirismo e esta forma de estar correta, que é youtubers no boxe, muito mediático, muito trash talk, muitas ofensas verbais? Achas positivo? Achas negativo? Opa, no fundo, eu no fundo acho positivo, por um motivo, que é, posso não gostar, volto a dizer, isso é diferente, posso não gostar, porque acho que o lugar deles não é ali. Mas no fundo acho positivo porque trazem muita visibilidade ao desporto. Bem, que havia uma altura, como é que eu ia dizer? Eu sempre cresci a ver boxe profissional. E lembro-me de um exemplo. Por exemplo, o Mayweather fez o dinheiro que fez e vendeu muito. Mas vendeu, não era porque as pessoas gostavam de ver as lutas dele, porque para quem não percebe de boxe, para pessoas que não são puristas, até no fundo era aborrecedor ver as lutas dele. Não era um estilo que agradava às massas. Mas lá está, as pessoas, pelo que ele vendia e pelo que ele representava, e era como ele dizia: 90% vai comprar para nos parecer de me ver perder. Mas compravam, tinha aquela visibilidade. Eu acho que é muito igual. Estão a trazer essa parte de negócio, então temos que lhe dar valor. E muitos deles, reparem, eles para terem o reconhecimento que têm no YouTube, no Instagram, o que seja, para passarem, para conseguirem traduzir isso em resultados de vendas no box, eles têm muito valor pelo que conseguiram na outra área. Ou seja, eles para terem milhões que têm no YouTube ou assim, tiveram muito valor, tiveram que partir muita pedra para chegar lá. Ou seja, esse valor já ninguém lhes tira. Agora, claro, vem aquilo como mais uma estratégia de marketing, ainda dá mais dinheiro, etc. Eu nunca lhes tiro valor porque lá está, eles são peritos no que toca a estratégias de marketing e visibilidade. Se eu preferia que estivessem noutra área, sim e não. Sim, porque estavam a manter a arte nobre ali
como é que eu ia dizer, no pedestal, ninguém lhe tocava, mas ao mesmo tempo, se calhar iam estar a dar esse proveito monetário a outra área não à nossa. Portanto, tenho que respeitar e não é, lá está, não é uma questão de concordar, mas tenho que dizer que é proveitoso para a nossa área. Ora bem, seguindo esta linha de diálogo, redes sociais, youtubers, por mais promoção, mais atenção, mais praticantes que os youtubers trazem, mais dinheiro também para os combates. Tu, Milton, jogavas com um número da vida? Estaria a mentir se dissesse que não. Como é que eu ia dizer? O risco-recompensa é muito proveitoso a nosso favor. Aliás, qualquer das maneiras vais ganhar sempre muito. Visibilidade. Aquele rapaz, que eu não sei o nome, que lutou com ele, de um dia era um desconhecido, que nem sequer tinha nenhuma vitória, ou seja, no dia a seguir tinha para aí, não sei, 4 vezes mais seguidores, isto e aquilo. Ou seja, ele só tinha a ganhar com a situação. Até porque eu acho que vocês são a mesma categoria, portanto, era uma coisa que podia acontecer. Não. Muito longe. Não Muito é? longe ainda. Não. Eu, se não me engano, porque eu lembro até de ter visto na altura, se não me engano, eu acho que ele fez 72, algo assim. Tu estás 67, não é? Não, 60. 60. Faço 60. Agora, para não me castigar tanto o meu corpo até, optamos só vamos descer para os 59, 60 por títulos, para coisas importantes, para oportunidades. Já temos feito 63 para não castigar tanto o corpo. Mas eu lembro que tu jogaste 67. Nunca fiz 67. Eu no início da minha carreira campeão nacional de fazer 64, mas nessa altura também era mais franzininho. Sempre que eu fazia 64 eu dava 62 na balança, uma coisa assim. Agora a estrutura é diferente e já estou mais sólido e ando no dia a dia com 70 e tal, mas sim, sempre desci muito peso para combater. Qual é a tua altura? 1,80. Nem ele é muito alto. 1,80. É isso que eu tô. 60. Sim, por isso é que eu estou a dizer, eu sou muito alto para a minha categoria, mas lá está, gosto de combate de corpo a corpo e de estar ali, de massacrar. Por isso é que eu digo que lá está, na altura, o Margarito era um grande exemplo, uma grande referência para mim, porque era um atleta muito alto para a categoria dele e que estava ali sempre em cima, aquele estilo mexicano a pressionar, etc. Como treinadores em Portugal, já foste Sr. Caldas, já falaste do Sr. Caldas, acompanhamento do Sr. Caldas, foste durante muito tempo também acompanhado pelo Ricardo. Sim. Ricardo Rocha. E ainda me ajuda muito, sim. Neste momento, quem é o treinador que tu trabalhas mais, que te identificas mais? O meu treinador continua a ser o Sr. Caldas, mas também quem está no meu canto muito é o Ramos, e tem outra visão. O próprio César e o senhor, que eu agora não sei o nome, que está na arena agora, um senhor que foi campeão do mundo, que eu não estou a lembrar o nome, peço desculpa. Tem dito coisas muito interessantes e tem sido muito interessante também trabalhar com ele sempre que possível. Mas lá está, são outras visões. E há bocado tinhas dito dos treinadores portugueses e lá de fora, etc. Eu só posso falar das referências que tenho, com quem trabalhei até hoje, dentro de Portugal, ou seja, o Sr. Carlos para mim é sempre uma referência, sempre que eu penso em treinador português, automaticamente eu pensar nele e nas pessoas próximas. Uma coisa que eu vejo, para começar, o meu estilo, pouco ou nada, claro que também com o tempo se vai adaptando a mim e agora já procura mais coisas para mim, mas pouco ou nada se adapta àquele estilo olímpico do toca e sai. Ou seja, de início era muito difícil. Mas uma coisa que eu notei muito no estado dos Estados Unidos, para lá e para cá, é cá, maioritariamente somos muito puristas. Ou seja, como eles diziam lá, by the book. Ou seja, fazer as coisas de maneira perfeita, o golpe de maneira perfeita, como dizem os livros, rodar, lá. Lá está a resultar, é eficaz, faz. Lá era assim, lá era literalmente o que era eficaz. Porque lá está, são muito focados no boxe profissional. Funciona, és rápido, não és castigado. Às vezes tens erros técnicos, mas que és tão rápido ou tão forte que não conseguem te castigar tão facilmente. Resulta, continua, vamos apostar nisso. Eles lá são muito assim, muito pragmáticos.
Um exemplo do que tu tá falando, uma reflexão rápida aqui, o Alex Poatan Pereira, né? Ele é um kickbox, tá no MMA, e tu vê o cruzado dele, o chute Sim, dele, o sim. circular dele, qualquer técnico fala, tá tudo errado. Não é assim que se cruza, você tem que levantar o cotovelo. Mas olha o resultado do É cruzado isso, errado dele. Derruba todo é mundo. isso. É verdade. Olha, vou abrir aqui um espaço para te falar dos teus patrocínios. Até podes mostrar aí, levantas-te aí um bocadinho, mostras aí o patrocínio da marca, porque é importante e porque há que levantar quem nos apoia portanto, vou-te dar aqui carta branca para te publicitares e a quem te apoia. Obrigado. Eu, neste caso, lá está, da t-shirt até acho que dá para ver, é mais para este lado, a Metalbox, que é uma marca francesa que me tem apoiado muito mesmo, ou seja, tudo que é material, tudo que eu preciso, eles estão lá disponíveis para mim, tudo que mandam produtos, etc. Muito importante também que eu tenho sentido muito bem dentro da marca é ouvirem a minha opinião. Ou seja, mandam um produto, etc. Às vezes até mandam para eu testar e assim, e depois pedem a minha opinião por lá dentro do box. Embora eles agora, no último ano, porque foram comprados pela Hexagon, que é uma empresa da MMA, estão mais focados para essa vertente, mas é muito importante sentir-me, lá está, acarinhado e dentro da marca. Ou seja, maioritariamente eles depois têm outros patrocínios que têm ajudado, como a postura cordial, condução, do André, a própria Zoom Up de suplementação e lá está. Essas coisas muito, a Porto Supply, de sapatilhas, Tamanini, são tudo pessoas que me têm ajudado muito dentro desta caminhada e estão sempre presentes. Eu farei sempre questão de também lhes dar visibilidade sempre que possível. E tu agora, daqui a 15 dias, tens esse combate profissional. Explica-nos um bocadinho contra quem é o adversário, faz aqui um bocadinho de publicidade ao evento também. Sim, o evento vai ser, lá está, como eu disse, no pavilhão municipal do Iquinha. Vamos ter alguns vai ser um evento maioritariamente profissionais. Acho que vamos ter também alguns neoprós contra alguns espanhóis. Vai ser, lá está, o meu companheiro de equipa, o Riquito, vai lutar por um título mundial da UBO. Mais o Gonçalo Ramos vai retornar. Adversários, ainda não está tudo muito certo, está a ser muito difícil. Quando digo que está a ser muito difícil, a maioria deles já está de férias ou querem peso muito alto, sei lá está. Estavam a arranjar um adversário para mim que nenhum deles. Como eu disse, o meu objetivo é dentro da categoria de super pena, que é 59, às vezes aquele quilo de tolerância quando não é títulos 60, mas optamos por fazer 63 só para estar mais tranquilos e desfrutar um bocado, porque não é algo que vá mudar a carreira, não é algo que compense tanto o esforço para castigar tanto o meu corpo. Nem para 63 estamos a arranjar. Outro dia houve um adversário que queria 67 e eu disse, ok, passar 2 dias já dizia, não baixo dos 70. Calma, para a minha estrutura que eu estou habituado a fazer, porque lá está, no boxe com aquelas luvas pequenas, 2 e dura, 2, 3 quilos faz toda a diferença. Então, acho que agora estão em conversões com o inglês, vamos ver se vão conseguir trazer, se vão chegar a acordo. E lá está, neste momento estamos nessa situação. E quando é que vemos o nome Jeremias numa produção daquelas inglesas da Zone ou novamente nos Estados Unidos? Da zona, espero que em breve. Estados Unidos foi como eu disse no início, está sempre presente, estão sempre em contacto comigo. Eu só não fui há 2 anos, que era para ter um título regional, até era para ser um dos cabeça-cartazes daquele evento, num pavilhão muito grande, porque eu 2 semanas antes parti uma costela, culpa minha. Mas lá está sempre muito presente, e ainda agora entraram em contacto comigo para depois deste combate me manter preparado para não deixar subir o peso e me manter bem, porque estão a trabalhar algumas coisas.
Ou seja, estão à procura, mantém-me preparado porque quando surgir a possibilidade é para irmos. É muito importante sensibilizar quem nos ouve e quem nos está a ouvir, e mesmo entidades empresariais, da importância crucial destes apoios que tu acabaste de falar no dia a dia de um atleta em Portugal. São praticamente sobrevivências. Sim, é verdade. É o que nos dá uma base, é o que nos permite alocar mais horas aos nossos treinos, ao nosso descanso, ao cuidado com o nosso corpo. No fundo é isso, é o que nos sustenta fora dos combates, mas nós temos que arranjar a maneira de chegar lá, de estar nas melhores condições possíveis. Se tivesses que descrever agora, que nos descrever aqui a tua rotina diária de treino, como é que seria? Opa, isto De treino, de trabalho, de tudo, de vida. Sim, sim, sim. Atualmente eu tenho acordado sempre muito cedo, tipo 6 e tal, porque felizmente agora tenho uma carteira de clientes lá está, tenho que dar treinos que começa muito cedo, ou seja, das 7 às 9, 7 às 10 dou ali 2, 3 treinos. Depois faço o meu primeiro treino, onde dependendo dos dias poderá ser parte física. Depois tenho uma pausa e posso descansar um bocado, dou ali mais uns treinos. Depois almoço. Depois, dependendo da minha fase de recuperação, vou a um cardio leve ou poderá ser sprints, uma sessão rápida. Depois sim ali, meio de tarde, início de tarde, porque não coincide muito, lá está, as pessoas maioritariamente estão a trabalhar, não há muita procura para treinos, é onde eu consigo descansar um bocadinho. Depois preparo-me para ir treinar boxe ao fim da tarde, ou seja, andamos sempre aí de cerca de 3 treinos por dia. E depois do meu treino de boxe ainda costumo sempre dar mais uma ou duas aulas e depois venho para casa jantar. Isso não sobra tempo para muito mais. Pois, é verdade. Por isso é que para a família atlética é muito importante. É como eu costumo dizer, várias partes. Perder peso para nós, tendo em conta tudo isto e déficit calórico, nunca é fácil. Ou seja, o humor nunca está sempre no melhor estado. Ou seja, só o facto de nos aturarem, é verdade, de nos apoiarem, de estarem lá para tudo, de nos dar todas as condições necessárias para conseguir focar só naquilo quase que precisamos, são a base da família. Então, por isso é que eu, ao fim de semana, sempre que consigo, é, é tirar o tempo para estar com a família, para descansar, para estar no meu mundo, para estar, neste caso, com a minha namorada, com a minha companheira, com a família dela, etc. Porque são a base, são quem nos apoia todos os dias. É Fazer verdade. uma pergunta rapidinha, Tiro, só para fugir um pouquinho aí da normalidade do programa. Características de um boxeador. Características engraçadas. Como que a gente identifica um boxeador? Eu falo assim, o amador, quando entra para o desporto de combate, é natural, tá andando ali, tá no chuveiro boxeando ao vento, tá sempre fazendo algo. E o boxeador profissional, tem alguma mania? Mania, não sei. Boxe, eu falo, normalmente os pugilistas profissionais já são nutridos no dia a dia de uma calma muito, muito estranha. Então, por exemplo, vês alguém na rua, provavelmente vais notar pela fisionomia, porque nós lá está, não somos provavelmente grandes, notas bem o corpo, a diferença, como é trabalhado, como é que não é, mas quando vês alguém assim muito calmo, muito, muito na vida dele, muito tranquilo, já sabes que está ali alguma coisa por trás. É muito por aí. Além É do, essa calma. além do Margarito, como já disseste, e do teu pai, claro, quem foi a tua referência aqui em Portugal do boxe? Como atleta? Referência em Portugal. Opa, provavelmente porque vimos muitas coisas boas. Lá está, há dois, mais recente, o Jorge Silva, porque foi, lá está, acho que nos abriu muitas portas a nós enquanto portugueses, mas na altura, embora eu já com alguma maturidade assim não tenha assistido, ou seja, quando eu vi era mais jovem, mas o Bento Algarvio,
conseguiu coisas muito importantes. E se calhar hoje em dia não tem o reconhecimento devido do que conseguiu alcançar na altura e do que arriscou, etc. É verdade. Mesmo eu próprio, provavelmente não sei metade do que ele fez. É verdade. Lembro-me de ver, não tenho sequer noção do que ele conseguiu ou não alcançar. E eu falo de pessoas como exemplos. Na atualidade, temos o Otávio e o Isma também, que lá está, que são colegas de treino, etc., e que estão a construir o percurso e têm muito valor. Mas pessoas que me serviram como exemplo, que eu tenho como referências, em Portugal, serão esses dois. Eu tenho que referir mesmo, porque todos os programas faço questão de o dizer, que este espaço é mesmo para isso. O Reis Sem Trono vem para coroar heróis, guerreiros, que não tiveram o reconhecimento que deviam ter tido, tanto do passado como da atualidade. E é isso o nosso grande objetivo, é ver aqui um espaço público para que toda a gente possa admirar não só os exemplos desportivos, as conquistas desportivas, mas a maioria deles com histórias de vida inspiradoras até. Sim, lá está. Nós maioritariamente vemos os resultados desportivos, não vemos o que está por trás. Tu nunca tiveste nenhum rival desportivo, nenhum adversário desportivo que te criou uma rivalidade que te fez subir a determinado patamar ou treinar mesmo para ele? Alguém que bem desenvolveste essa rivalidade? Não, acho que não. Tive parceiros de treino na altura o Zé Mota, que lá está, era em termos de potencial, era das coisas mais incríveis que tínhamos cá em solo nacional. E no fundo era nos treinos um a correr atrás do outro, um conseguia tentar fazer melhor que o outro. Só rivalidades foi mesmo maioritariamente isso, assim. E a história mais engraçada que tu tenhas ao longo deste teu percurso ligado ao desporto, treinos, boxe? Nós temos sempre histórias que a gente nunca imagina que acontecem, mas depois nos acontecem e se pudesses partilhar connosco. Uma história que lá está, que para mim é sempre muito engraçada, foi lá está, na minha estreia profissional nos Estados Unidos. Como é óbvio, há aquele profissionalismo todo, aquele briefing todo antes dos eventos, etc. E até a mim calhou de ser, na altura, um árbitro muito conhecido, que aparecia lá está nesses combates meio assim, era, sabe? Então, automaticamente eu já estava ali, como é que eu ia dizer? Meio nervoso, não era nervoso, mas com aquele respeito de tudo, um bocado de olhos muito abertos a tudo, o que é que está aqui a acontecer, a absorver todo o conhecimento. E depois cada um lá está, tem uma forma muito, muito específica de lidar com o seu nervosismo, ou cada um lida de uma maneira diferente, ou o corpo reage de uma maneira diferente. A mim, pessoalmente, como acontece, até numa fase em que eu nem me sinto muito, muito nervoso, que eu só começo a ficar nervoso próximo de entrar no ringue, ou seja, ou o que seja, eu não sei porquê, talvez por estar muito também, tenho muita necessidade de ir ao quarto banho. Eu estou lá a aquecer o que seja, estou sempre a ir ao quarto banho, sempre. O que é que me acontece lá? Eu cheguei, eu lembro que eu era dos primeiros, ou seja, tivemos de chegar bastante cedo, para aí 2 horas antes do evento, para eles nos ligarem as mãos e o comissário ver, assinar, estar lá tudo. E eu na altura, era o meu primeiro grande evento, eu não tinha noção de tudo o que estava associado, mas eu notava que havia ali alguém sempre em cima de mim, sempre a olhar. Mas não sabia, pensava, não sabia o que é que era. Até que chegou um momento onde lá está, eu ali a aguentar, a dar, porque eu normalmente vou para aí, antes do combate, desde que chego ao ginásio, ao local, vou para aí 7 vezes ao quarto banho. Então, eu a aguentar, porque já me tinham ligado as mãos e chegou, não aguento mais, eu disse, tenho que ir ao quarto banho, não vou aguentar. E vir-me para o treinador na altura, olha, pode-me dizer onde é que é o quarto banho, assim, para ir. E ele disse, eu posso dizer onde é que é, mas tens de falar aquilo com aquele senhor que ele tem que ir contigo. Ele não te vai largar, não sei se já basta estar sempre a olhar para ti. E eu, no início, nem questionei, mas perguntei o porquê. E lá está, fui falar, disse ele, dá-me só um segundo, tenho só que comunicar que vou sair, que estou contigo. E eu tinha reparado lá depois, começa a associar que essa pessoa que estava desde o início sempre a olhar a mim, não me largava.
E depois, eu já nervoso, chego ao quarto de banho e tenho alguém, literalmente, não me deixaram fechar a porta, em cima de mim, a ver-me a fazer, e eu... Não, nada a ver, irmão. Mesmo eu já ali, estava em cima, e eu, mas ele tudo, não entendia o porquê, mas ele em cima de mim e depois... Eu estava no quarto de banho, faço, como é óbvio, depois temos que limpar, etc. E ele olhar a ver todos os movimentos que eu fazia. E depois, lá está, abanava o normal, e ele olhar e atento a todos os movimentos, e depois no fim, eu saio, quero lavar as mãos, que estava com a luz, não me deixava. E eu, tudo a achar muito estranho. Pá, na altura, por acaso, que eles lá, já, antes de Covid, mas eles lá têm muito aquilo do álcool gel, já era muito comum neles, foi que eu usei. Quero sair do quarto de banho, vem outra vez ele comigo, etc. E depois é que eles me explicam, aquilo era o comissário que estava responsável por mim, e eles têm que estar atentos a tudo, a ver se nós metemos algumas coisas nas ligas, se não metemos, o que é que estamos a consumir, o que é que não estamos. Depois até houve um caso, porque nós cá estávamos muito habituados, eu estava habituado, era o ritual de meter Vic no corpo, sempre antes de, no assim, antes de combater. Ele vê-me pegar naquela embalagem, tira-me da mão, cheira, não pode usar isto. Estava tudo contra os rituais. Depois é que eu ofereci lá, o comissário está responsável, tem que controlar tudo o que eu faço, acontecer alguma coisa de ilegal, e isso é a responsabilidade dele. E aí é que eu começo a perceber do nível de profissionalismo daquilo, do controlo que temos. Mas lá está, eu já estava nervoso, já estava fora do meu mundo, já felizmente percebo muito bem inglês, falo muito bem inglês, mas tudo aquilo e ter alguém em cima de mim, depois, aquilo foi uma vez que eu fui ao quarto de banho. Eu volto a dizer que eu costumo ir para aí umas 7 vezes ao quarto de banho. Escusado a dizer que não tive coragem de voltar a dizer que ia ir ao quarto de banho. Então, aguentei, subi ao ringue com vontade na mesma, depois, mas foi o que foi. Foi um momento assim, lá está, que eu conto sempre, não estava à espera, foi outra realidade. para quem já fez análises de antidopings pós-combate, é exatamente a mesma coisa. E para quem acha que é fácil, não é nada fácil estar ali a tentar urinar e estar ali alguém literalmente ali a olhar para o menino e tu não consegues fazer, e às vezes até demora imenso tempo por causa tu não te sentes à vontade, mas realmente é outra realidade. Mas isso do doping, lá está, eu já estava alertado e por acaso até tive que o fazer, fui selecionado no fim, mas isso é no fundo algo que eu já sabia. Acho que foi também era tudo novo para mim, eu não sabia que havia aquele nível de controlo antes de subir acima do ringue. Para mim, lá está, era muito diferente da nossa realidade. Daniel, o que é que tu estás a beber? É vinho? Estás a beber vinho logo de manhã? Café? Está com... Olha, não... É café, ó. Café? Pronto, está bem. Aham, sei. Menos mal. Parece mais um chafé, mas... Ao bem parecia vinho tinto. Pronto, opá, Não, tá cedo ainda, pô. Estou preocupado contigo, mas pronto, está tudo bem. Não. Aí depois outra, peço desculpa, lembrei-me agora, houve uma, volto a dizer, não, cá estamos habituados ao Vic, certo? Então, cá por norma até o treinador que nos costuma meter e está-nos ali a massajar um bocado o peito e as costas. E eu, lá está, com a experiência, quando estou no balneário, estou tranquilo, tento falar com os colegas para estar um bocado abstraído, estamos a rir, estamos a falar. E não é que de repente eu sinto os olhos a arder tanto, eu a chorar, eu não a aguentar. O Sacaldas enganou-se e meteu-me Vic nos olhos. E depois eu a lavar a cara, aquilo nunca mais saía. Opa, são coisas que vão acontecendo, que não estamos à espera, mas com uma naturalidade. E depois eu começo-me a queixar, a dizer, Sacaldas, está-me a arder. E ele, deixa-te de coisas, e cada vez a meter mais e a mostrar mais. Sacaldas, isso daqui isso não é Vic? Não, eu troquei as mãos, eu usei a outra mão. Depois quando me dizer era Vic,
Essa aí. Trocou a vaselina com o Vic. Pois, já estava naquele momento tão automático de meter tudo que já me estava a meter literalmente Vic diretamente nos olhos. Mas pronto. Ô Milton, fala para nós. Eu sou muito fã dos filmes antigos, principalmente de boxe, né? O Rock é um filme que eu sempre assisto. Tu teve alguma referência assim no cinema assim que te chamou a atenção pro boxe? Que chamou a atenção. Como é óbvio, eu cresci também a ver o Rocky e até onde estive foi em Filadélfia, eles lá veneram e tem lá a estátua dele, etc. É real mesmo a estátua dele lá, não é? É verdade, é real. Depois tem sempre uma fila enorme das pessoas para tirarem a foto com ele. E desta segunda vez que lá fui, até já mudaram a estátua de sítio, mas está lá. Gosto muito de um filme que é o Southpaw, com o Jack Gyllenhaal, que lá está, remonta muito, não só à parte de boxe, mas à parte um bocado, não quero dizer da podridão, mas a parte menos boa do boxe e da importância da família. E neste caso a nossa companheira, etc., ao nosso lado. É isso. Então, conjugarem essas duas partes, porque lá está, nós estamos ali em cima, meia hora, mês a mês, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, o que seja. E o resto tudo por trás. E aquelas dores diárias e aqueles desconfortos, é tudo o que passamos no dia a dia. Portanto, quando há algo assim que se assemelha mais ao nosso dia a dia, que retrata as nossas dificuldades, etc., eu tendo a compreender mais, entre aspas, e a gostar mais. Exatamente. Felizmente agora estamos a assistir uma progressão pugilística profissional, como falámos, em Portugal, e começamos a ter acesso já a alguns cinturões mais regularmente, embora não sejam os cinturões de topo, mas já começámos a ter acesso a alguns cinturões europeus, mundiais, internacionais, que depois fazem um determinado currículo para o atleta poder subir da organização. Para quando, o Milton, um cinturão? Acho que honestamente está muito para breve. Eu não quero dizer. Já está falado possivelmente no fim deste ano ou no próximo ano. Lá está, a não ser que surja uma grande proposta. Porque isso aí temos de estar sempre preparados. Não serão cinturões, não é um cinturão, ou não será um cinturão dos principais. Quando eu quero dizer os principais, diz que 4 anos principais são os mundiais. Ponto. Tudo que é abaixo, intercontinentais, etc., são um passo no caminho certo. E o objetivo para já passa por conquistar esses cinturões. Felizmente temos o caso do Isma agora, e que lá está, espero que lhe abra, tenho a certeza que lhe vai abrir muitas portas, e o nosso caminho será traçado da mesma maneira. O objetivo é o nosso caminho ser traçado da mesma maneira, e está falado que num futuro breve. Boa, esperemos que sim, vamos torcer por isso também. Vou abordar aqui um assunto, também estamos a caminhar aqui já para a parte final, mas vou abordar aqui um assunto que é o assunto mental, em que se divide em duas partes. A saúde mental do atleta de luta, uma coisa que está cada vez a preocupar mais as pessoas, por causa dos danos pós-carreira, a saúde mental, e durante a carreira, a necessidade e o reconhecimento que se começou a fazer ao mental coach, ao treino mental debaixo de condições de pressão. Tu tens algum treinador mental e qual é a tua opinião sobre o assunto? Não, para ser sincero, não tenho nenhum treinador mental. Sou, no fundo, isto remonta um bocado do meu dia a dia, eu procuro sempre o melhor para mim, estou sempre à procura de informação, e cada vez tenho mais noção do importante que é, e tento aplicar, lá está, algumas técnicas que eu vou vendo, o facto de discurso interior e falar, etc., no meu dia a dia, e ir-me preparando sei, lá está, que é importantíssimo, é tão importante quanto se calhar uma preparação física, porque lá está, se vê acima do ringue, estás bem fisicamente, mas se não estiveres bem mentalmente, se não estiveres
num bom estado emocional, pouco, não quero dizer nada adianta, mas de pouco adianta estás bem fisicamente. Portanto, cada vez há mais essa conexão, há a noção dessa importância e cada vez se torna mais, lá está, parece-me a mim, cada vez está a tornar mais acessível, mais fácil de obter. Não tanto quanto deveria ser. Não tanto quanto deveria ser ainda, mas cada vez está-se a tornar mais divulgado e acessível às pessoas. Nos Estados Unidos, hoje em dia, até já é difícil encontrar um atleta profissional que não trabalhe, que tenha as duas vertentes. Tem a parte física, tem um preparador físico e tem um preparador mental. Sim, é verdade, é verdade. E depois muitos deles, isso já são alguns que são projetos, porque há muitos que ainda não são super estrelas, mas são projetos, já têm ali uma máquina toda montada atrás. E o facto, vou dar um exemplo, temos o Devin Haney agora, que tem uma expressão corriqueira, mas é que ele fala barato por trás, que ele tem a mesma pessoa dentro da equipa, o objetivo dele é estar sempre ali a elogiá-lo, a falar, a dizer algo sobre o adversário, etc. Isso é algo aconselhado por um mental coach, e que se estiveres todos os dias a treinar e ouvir alguém sempre ali, fizeste alguma coisa bem, és o melhor, isso vai entrando, isso vai-te criando outra confiança. E se pensarmos antigamente, o próprio Muhammad Ali tinha alguém assim dentro da equipa. Acho que lá está, fora o mental coach, há depois esses recursos, que até muitos deles aconselhados por um mental coach, que cada vez se tornam mais divulgados, e lá fora, lá está, é muito comum, muito comum. Daniel. Nenhuma pergunta. Eu, da minha parte, tenho mais alguma pergunta, Tino? Não, só queria agradecer. Foi maravilhosa a conversa. Eu já sabia que ia ser. Eu gosto muito de ti, sempre gostei desde miúdo, gosto muito de ti. Agrada-me muito a tua forma humilde de trabalhar e a tua forma aguerrida de lutar. Eu estava a dizer ao Daniel em off, porque o Daniel fez uma preparação, andou a ver combates teus, andou a ver quem tu eras, e eu estava a dizer isso ao Daniel, que tu tens uma forma de estar muito tranquila, uma energia muito homogénea, muito no teu canto, mas depois que em cima do ringue transformas-te completamente. És muito andar para a frente. Sim. E até, lá está, como tu sabes, eu sou uma pessoa no meu mundo muito tranquila, e às vezes até me estranha, sei lá, alguém falar de mim, a dizer, ei, vieram-me, por exemplo, pessoas que viveram treinar comigo assim, e já tinham ouvido falar de mim, e que alguém tinha visto a combater, e disse, ei, disseram que és mesmo mau, que sobe acima do ringue, tens mesmo cara de mau, que tens uma personalidade muito forte, que pareces uma pessoa agressiva, mau, e eu até me encolho, tipo, não, eu não sou assim, talvez possa ser isso que transpareça lá em cima, mas não. E depois, em relação à minha maneira de lutar e eu que sou em cima do ringue, é o mesmo que eu digo a todos, lá está, promotores, etc., e que eles já estão à espera, mesmo lá fora. Sempre que eu combati, às vezes também é culpa minha, que eu podia tornar o combate mais fácil com os custos técnicos, qual que é. Mas é o que eu digo, sempre que eu combater, podem esperar emoção e espetáculo, porque não sei, está dentro de mim, está dentro do meu sangue, o estar ali, sempre ali, a batalhar. Para mim dá-me mais prazer, desculpem a expressão, mas sentir ali o meu adversário a afogar-se ali aos poucos, do que lhe dar aquele tratamento de eu toquei-te, tu não me tocaste. Não sei, é aquela questão de orgulho, está dentro de mim, não sei. Nunca refletiste que isso é quase já um fator genético, hereditário, porque o teu pai era exatamente a mesma coisa? Opa, não te sei dizer porquê, porque enquanto dos poucos combates que eu vi como profissional, etc., sim, ele era muito assim, e do que eu ouço dizer de pessoas, ele era assim, até me falam muitas vezes de umas guerras que ele tinha com o Zé António, se não me engano. Sim, teve muitos combates. Que era assim, era ver quem é que Parava era assim. mais forte. A cidade do Porto Pois, parava para vê-lo jogar, é verdade. E depois era a tal coisa, Boa Vista Porto. Pois. E, ou seja, essa parte que falam, eu no fundo revejo-me, ainda que inconscientemente, mas depois isso são coisas que eu nunca vi, percebes? São coisas só que eu ouço, mas então o que eu posso falar é do que eu ouço, e o meu pai, lá está,
por ser pai, sempre me tenta transmitir aquela coisa de ele combater de uma maneira inteligente, ele tocava e não era tocado, percebes? Se calhar não é a realidade, e eu percebo que não fosse a realidade, mas eu entendo que no fundo é o que ele quer transparecer para que eu seja assim, porque não é fácil, nunca vai ser fácil para um familiar ver-me a combater da maneira que eu luto, porque eu sendo comprido, se eu puder estar ali na distância só tocar e sair, e faz todo sentido, ou seja, preservar-me até a minha saúde, é o que eles querem, é lá está, porque no fundo o que as pessoas que estão ao nosso lado e gostam de nós não estão muito, claro que estão importados, não estão muito importados se ganhamos, não, querem é que nós no fundo chegamos Bem, com saúde a casa, chegamos bem a casa. é verdade, é verdade. E não, exato, mas isso lá está, é talvez esse sangue fogoso dentro de mim, é o que eu costumo dizer muitas vezes, opá, não estou muito importado com isso, eu estou lá dentro, não sei, parece que começa-me a subir um fogo e eu quero é estar ali na guerra, não sei, tipo, mexe comigo, não sei dizer, é o que eu sinto, é o que eu gosto, quero lá saber, não é que quero lá saber, mas no fundo acho que não estou muito preocupado com as consequências. O futuro é promissor e nós somos teus fãs também e vamos estar sempre a apoiar-te. E eu sei que mesmo os outros atletas que tu também já referiste gostam muito de ti, têm um carinho muito grande por ti. O Isma e os irmãos gostam muito de ti por causa da tua maneira de ser também. E o que nós desejamos é todo sucesso e que consigas levar a nossa bandeira, o nosso orgulho. Portugal precisa de heróis, portanto, pessoal, vamos apoiar o Milton. Um beijinho para todos aqui. Passo já a encerrar também. Daniel, mandei um beijinho. Antes de dar um beijinho, agradecer o Milton, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite e convidar a malta aí para se inscrever aqui no canal, né? Já estamos hoje no 6º episódio gravando, tem muita gente já programada, tem muito conteúdo, em breve aí o Milton já vai estar disponível aí nas redes sociais para todos poderem assistir. Milton, muito obrigado, sucesso no teu combate e só reforço, divulguem-se mais, assim, usem muita força aí para fazer chegar, principalmente aqui em Lisboa, não ficar só preso aí no Porto, não. Mas isso é um recado para geral, né? Deixa-me só meter aqui um pontinho. Pessoal, façam o favor de ser felizes, sigam os vossos sonhos. Daniel, diz só quando é que vamos mais ou menos lançar isto. O Milton, próximo domingo. Pronto. Depois eu identifico-te e tu começas a lançar os cortezinhos e tudo. Milton, muito obrigado. Obrigado a todos. Beijinho e façam o favor de ser felizes. Obrigado, eu.